Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Como eu tinha prometido no vídeo anterior, eu ia tentar resolver essa questão envolvendo o áudio, né? Porque o áudio não ficou legal no último vídeo. Era uma disposição sobre o acerto aqui do microfone, agora eu acho que já está um pouco melhor. Enfim, continuando essa saga do Fernando Pessoa, cotidianidade e realidade, filosofia, eu quis trazer um outro trecho que está no livro Desassossego, que é talvez o meu livro predileto. E dessa vez o Pessoa ele trabalha sobre uma ideia de ingenuidade e uma ideia de realidade a partir do paradigma da criança. E é muito interessante como ele trabalha isso e como ele lida com isso numa perspectiva do lúdico e do real. E o título já é muito provocativo. Se chama A Viagem Nunca Feita. Eu vou começar a ler agora. Vamos lá. Esse texto, aparentemente, ele está entre 1913 e uma data não certa, porque os textos do Pessoa, a gente sabe a loucura que são para ser catalogados. Então, tem coisa que, inclusive, não foi nem descoberta ainda, não foi nem trabalhada ainda devidamente. Então, vamos lá. Viagem nunca feita. E assim escondo-me atrás da porta, para que a realidade, quando entra, não me veja. Escondo-me debaixo da mesa, donde, subitamente, prego sustos à possibilidade, de modo que desligo de mim, como aos dois braços de um amplexo, aos dois grandes tédios que me cingem, o tédio de poder viver só o real e o tédio de poder conceber só o possível. Triunfo assim de toda a realidade, castelos de areia. Os meus triunfos? De que coisa essencialmente divina são os castelos que não são de areia? Como sabeis que, viajando assim, não me rejuvenesço obscuramente, infantil de absurdo, revivo a minha meninice e brinco com as ideias das coisas como com soldados de chumbo, como os quais eu, quando menino, fazia coisas que embirravam com a ideia de soldado. Ébrio de erros, perco-me por momentos de sentir-me viver. A criança sabe que a boneca não é real e trata-a como real até chorá-la e se desgostar quando se parte. A arte da criança é a de irrealizar. Bendita essa idade errada da vida, quando se nega o amor por não haver sexo, quando se nega a realidade por brincar, tomando por reais as coisas que não o são. Que eu seja volvido criança e o fique sempre, sem que me importem os valores que os homens dão às coisas, nem as ligações que os homens estabelecem entre elas. Eu, quando era pequeno, punha muitas vezes os soldados de chumbo de pernas para o ar. E há argumento algum, com jeitos lógicos para convencer, que nos provê que os soldados reais não devem andar de cabeça para baixo? A criança não dá mais valor ao ouro do que ao vidro. E, na verdade, o ouro vale mais? A criança acha obscuramente absurdos as paixões, as raivas, os receios que vêm esculpidos nos gestos adultos. E não são, na verdade, absurdos e vãos todos os nossos receios e todos os nossos ódios e todos os nossos amores? Ó divina e absurda intuição infantil, visão verdadeira das coisas que nós vestimos de convenções, no mais nu vê-las que nos embrumamos de ideias nossas mais do que direto olhá-las. Será Deus uma criança muito grande? O universo inteiro não parece uma brincadeira, uma partida de criança travessa? Tão irreal, tão. Lancei-vos rindo esta ideia ao ar e vede como, ao vê-la distante de mim, de repente vejo o que de horrorosa ela é. E quem sabe se ela não contém a verdade. E a ela cai e quebra-se aos meus pés em pó de horror e estilhaços de mistério. Acordo para saber que existo. O texto tem bem mais partes, mas eu gostaria de parar aqui porque é relativamente longo. Não só para cansá-los, mas também porque acho que esse trecho pinça bem essa ideia do que eu estava querendo trazer. E sobre como
a ingenuidade da criança, na verdade, contém um dos elementos mais primordiais, eu acho, até para um pensamento mais crítico e para uma perspectiva filosófica do questionar e da dimensão do que o real e irreal, na verdade, saem do mesmo ponto de partida de nossa percepção. A nossa capacidade de perceber, nossa capacidade de intuir, nossa capacidade de nos comunicarmos transmite esse talvez translúcido ruído, né, do que seja o coletivo e por aí vai. E, novamente, sendo chato, sendo, repetindo o mesmo contexto que eu já falei no outro vídeo, tá ficando muito difícil de estabelecer certos tipos de contato, certos tipos de sentido com o cotidiano, sabe? Eu mudei de cidade, por exemplo, mudei de emprego e, tenho visto uma realidade completamente obtusa do que se imagina às vezes de certos ambientes, sabe? É óbvio que todo diferente tem um colorido, mas o que mata é um igual artificial, pô, isso é foda de lidar. Eu não sei, mas tá ficando um padrão. Eu não sei se também é a bolha que eu acabo convivendo em alguns lugares, mas tá ficando um padrão estandarizado, assim, de certos comportamentos completamente artificiais, cara. E você vê que até os sonhos estão artificiais. Tá um bagulho muito muito opaco, digamos assim. Isso não é papo de chatice, nem papo de querer pagar de inteligentinho, não, pô. Isso é uma questão de, você ter vitalidade, cara. Você saber o que você está gastando, porque tempo, na verdade, significa nós mesmos. Talvez a parada mais próxima do que nos defina seja o tempo, seja a linha do tempo, seja a nossa presença aqui enquanto existência. Então, ser ou existir, e essa questão do tempo, do cotidiano e do que a gente está fazendo, do que a gente está abrindo mão de fazer para fazer em prol de outra coisa, em prol de sobreviver, em prol de existir, em prol de trazer comida para dentro de casa, mas em prol de várias outras coisas. Quanto tempo tu fica atrás da tela do telefone, por exemplo? Quanto tempo tu deixa de aproveitar o contato com a tua família, aproveitar experiências e sensações reais em prol de uma virtualidade, em prol de um prazer, de um gozo virtual que essa porra não existe. É um paralelo que, na verdade, a gente já está incluído. O pessoal tem medo de um metaverso, não sei o que. Cara, o metaverso já existe, já tá aí, pô. Você já tá sentindo tesão, você já tá, piradaço de prazer numa parada completamente artificializada e virtual, pô. Enquanto o real, enquanto o orgânico, enquanto aquilo que efetivamente é o vivente está ficando para trás. E, porra, é muito melhor você ter uma puta de uma chuva de dopamina ficando chapadaço de felicidade e alegria, lidando com o universo irreal, do que você lidar com a inconstância, lidar com o medo, lidar com a intranquilidade que é o cotidiano. Então, viver está se tornando um desafio cada dia mais. E essa noção dos príncipes e dos perfeitos, se antes era um problema, agora está ficando um outro problema. Agora tem um problema dos desgraçados também, que começaram a romantizar a desgraça, que é só o que me faltava também. Mas é isso, está ficando difícil e talvez é isso, estilhaçar essa ingenuidade, trazendo pontas de mistério para a gente se ferir, se cortar e fazer algumas perguntas sobre o que a gente é e o que a gente está fazendo com a nossa própria vida. É isso aí, galera. Mais um texto do Pessoa. Pessoa, por canso de falar, a Pessoa é absurdamente foda. Para mim, um dos maiores filósofos até que a gente tem aí. As provocações que ele faz são absurdas, assim, na boa. E é isso. Espero que gostem. Novamente, estou falando. Esses textos estão no livro Desassossego, dessa edição da Tinta da China. Lembrando que estão no português da época, então estão no português real. Às vezes eu estou até
uma lida lenta, porque eu tenho que trazer para o português de agora, então não é tão fácil assim fazer no automático. Mas é isso. Forte abraço para todos, uma ótima semana, mês, ano, enfim. Amem, vivam, sejam vocês. É isso.